Olá, torcedor palmeirense. Aqui é a sua voz no Porcão Alviverde, e hoje, mais do que nunca, precisamos conversar sobre o que aconteceu no último dia 29 de novembro de 2025. Sim, a derrota na final da Copa Libertadores para o Flamengo foi uma verdadeira ducha de água fria, um momento doloroso que deixou todos os palmeirenses de coração apertado. E a presidente Leila Pereira não se esquivou de enfrentar essa realidade. Em sua declaração, ela afirmou: "Fomos fortes, mas erros simples nos levaram à derrota. Assim é o futebol, e precisamos aprender com isso." Essas palavras ecoam nas arquibancadas do Allianz Parque e em cada canto onde a torcida palmeirense se faz presente. A final foi marcada por uma expectativa enorme. O Palmeiras havia chegado a esse ponto após uma campanha sólida, cheia de vitórias e momentos emocionantes. O torcedor palmeirense sonhava com a taça, imaginando a festa que seria no dia seguinte com a conquista. Mas o destino, para o nosso desespero, decidiu que a noite seria diferente. O jogo começou com uma intensidade que só uma final pode oferecer. O Palmeiras entrou em campo com aquela garra típica, lutando cada bola como se fosse a última. No entanto, o Flamengo, com sua famosa força ofensiva, estava determinado a estragar a festa. No primeiro tempo, o Palmeiras teve suas chances. Uma bola na trave, uma defesa milagrosa do goleiro adversário, eram momentos que faziam a torcida vibrar, mas a rede não balançou. E, quando tudo parecia estar a nosso favor, erros individuais começaram a aparecer. A defesa, que era uma das mais sólidas do campeonato, falhou em momentos críticos. O Flamengo, sempre oportuno, conseguiu aproveitar essas brechas. E, assim, o sonho de conquistar mais uma Libertadores se distanciava cada vez mais. Na coletiva após a partida, Leila Pereira, em meio a lágrimas e uma fisionomia que refletia a dor coletiva da torcida, falou sobre esses erros simples. E, torcedor, vamos combinar, erros simples podem custar títulos. Uma falha na saída de bola, uma desatenção na marcação, e o que era um jogo equilibrado se transformou em um pesadelo. O Flamengo, sempre pronto para aproveitar, marcou gols em momentos-chave, deixando a torcida palmeirense em um silêncio sepulcral. E o que dizer da reação da nossa amada Mancha Verde? Afinal, essa torcida é um dos pilares que sustentam o Palmeiras. Em momentos de dor, é comum ver a paixão e a emoção borbulhando nas arquibancadas. Alguns torcedores, ainda incrédulos, deixaram o estádio antes do apito final, enquanto outros permaneceram até o fim, aplaudindo os jogadores como uma forma de mostrar que, apesar da derrota, o amor pelo Verdão continua. A força da torcida é o que nos une, e mesmo em momentos de tristeza, a esperança de dias melhores sempre renasce. Agora, olha que interessante, essa derrota traz à tona uma série de reflexões sobre o que vem pela frente. O que será da comissão técnica? E do elenco? A pressão aumenta, e as cobranças também. O Palmeiras, um clube com uma história rica e vitoriosa, não pode se dar ao luxo de se acomodar. E é neste clima de incerteza que precisamos debater: quais os próximos passos? Como Leila e a diretoria vão reagir a essa derrota dolorosa? É hora de reestruturação ou de seguir em frente com o que temos? O que você, torcedor, acha que deve acontecer agora? Vamos juntos comentar isso e trocar ideias. Precisamos ouvir sua voz, porque a torcida palmeirense é a alma do clube. O que vem pela frente? Quais mudanças precisam ser feitas para que possamos voltar a sonhar com a conquista da Libertadores? A luta não acaba aqui, e o Palmeiras sempre encontrará um jeito de se reerguer. Vamos juntos nessa jornada. Análise tática, erros simples e como eles impactaram o jogo do Palmeiras. Contempla, torcedor, como um jogo pode se definir por pequenos detalhes. A final da Libertadores foi um verdadeiro campo de batalha, onde cada jogada, cada decisão, cada erro poderia mudar o destino da partida. E, como vimos, o Palmeiras teve algumas falhas que foram cruciais e que não podem passar despercebidas. Vamos analisar taticamente o que aconteceu, porque entender esses erros é fundamental para que possamos aprender e evoluir. No início do jogo, o Palmeiras tentou se impor. A ideia era fazer valer a força do meio-campo, que sempre foi um dos pontos fortes da equipe. No entanto, a pressão do Flamengo foi intensa.
Eles não deixaram Verdão respirar, e isso começou a causar erros na nossa saída de jogo. A defesa palmeirense, que geralmente é sólida como uma rocha, começou a apresentar fragilidades. Um passe errado aqui, uma falta de comunicação ali, e as coisas começaram a desandar. O primeiro gol do Flamengo surgiu de um erro bizarro na saída de bola. Um jogador nosso, pressionado, tentou sair tocando e acabou entregando a bola ao adversário. Resultado? Uma jogada rápida dos cariocas que terminou em gol. O que poderia ser evitado com um simples chutão para frente se transformou em um momento de desespero para a torcida. E aqui entra a questão do nervosismo, que pode pesar em decisões críticas. Naquele momento, a pressão era gigantesca, e as escolhas erradas começaram a afetar o psicológico dos jogadores. Além disso, a marcação do Palmeiras falhou em momentos cruciais. O Flamengo, com seu ataque rápido e incisivo, soube explorar as brechas. Os nossos zagueiros, que sempre foram conhecidos pela segurança, estavam nervosos e erráticos. A falta de sincronia entre eles foi evidente. Jogadores que geralmente se entendem perfeitamente em campo pareciam perdidos, como se o peso da final tivesse afetado sua visão de jogo. Isso é algo que não pode acontecer em um jogo desse nível. No segundo tempo, o Palmeiras tentou reagir. Com as alterações táticas, o técnico buscou mudar a dinâmica do jogo. A entrada de um atacante mais veloz visava pressionar a defesa do Flamengo, mas as falhas emocionais e a ansiedade ainda estavam presentes. A pressão aumentava, mas a confiança parecia ter ido embora. E, em um cenário onde cada um precisa estar alinhado, a falta de calma pode fazer com que o time como um todo se desconecte. A análise tática não pode parar por aqui. É claro que devemos considerar também o desempenho do nosso ataque. O Palmeiras teve algumas chances claras de gol que foram perdidas. Em momentos decisivos, a finalização não se concretizou. O goleiro do Flamengo fez boas defesas, mas quantas delas não poderiam ter sido evitadas se os nossos jogadores estivessem mais focados? O que se viu foi uma equipe que não soube aproveitar as oportunidades, e isso custou caro. Esses erros táticos levantam questões importantes sobre o futuro do elenco. O que pode ser feito para evitar que esses problemas se repitam? Será que precisamos de reforços que tragam mais segurança na defesa? Ou talvez um novo comandante que consiga trabalhar melhor a parte emocional do grupo? É nesse momento que a discussão se torna ainda mais importante. Você, torcedor, o que acha que deve mudar na abordagem do Palmeiras? O que nós, da torcida, podemos fazer para apoiar o time nos momentos difíceis? A hora é de reflexão e de construção coletiva. Juntos, vamos trabalhar para que situações como essa não voltem a acontecer. Mercado e futuro. O que a derrota significa para o elenco e as mudanças necessárias agora? Vamos falar sobre o futuro do Palmeiras, um tema que está fervendo em cada conversa nas mesas de bar, nas redes sociais e, claro, nas arquibancadas do Allianz Parque. A derrota na final da Libertadores não é apenas um revés, é um divisor de águas. O mercado vai ferver, e as mudanças são necessárias. Mas quais serão essas mudanças? O que podemos esperar do Palmeiras nos próximos meses? Pressão sobre a diretoria. Primeiramente, é preciso entender que a pressão sobre a diretoria e a comissão técnica aumentará consideravelmente. Após uma derrota desse porte, a paciência da torcida é testada ao extremo. Cada torcedor esperava uma taça ao final da temporada, e ao invés disso, o que recebemos foi uma amarga decepção. Portanto, a diretoria do Palmeiras terá que agir rápido e com precisão para não deixar a energia negativa tomar conta. A pressão por contratações de peso será intensa. E quem não gostaria de ver novos nomes brilhando no nosso Verdão? Rumores e expectativas. Os rumores já começaram a circular. Jogadores de renome, que podem dar aquela qualidade extra ao time, são alvos em potencial. Mas será que a solução é apenas trazer novos jogadores? Será que o elenco atual não tem capacidade de se reinventar? É um dilema que precisa ser resolvido de maneira estratégica. O ideal seria combinar novas contratações com a valorização dos talentos que já estão em casa. E aqui entra a pergunta: quem pode brilhar para o Palmeiras nos próximos jogos? Possíveis saídas e avaliações. Além das contratações, é preciso pensar também em possíveis saídas.
Jogadores que não conseguiram se destacar ou que cometeram erros decisivos podem estar na lista de dispensa. A torcida, com certeza, tem opiniões sobre isso. É hora de colocar todas as cartas na mesa e decidir quem realmente é essencial para a reconstrução. E a torcida, com sua voz forte, deve ser ouvida nesse processo. Afinal, é ela quem vive o dia a dia no clube. Mudanças na comissão técnica, mas não são apenas os jogadores que precisam ser avaliados. A comissão técnica também entra nesse rol de mudanças. O que pode ser feito para ajustar a estratégia e a forma de jogar? A pressão por resultados é imensa, e cada decisão tomada será analisada sob a lupa da torcida. E aqui, torcedor, o seu papel é fundamental. Como você avalia o trabalho da comissão técnica? O que precisa mudar para que possamos voltar a sonhar com títulos? Este é o momento de abrir essa discussão. Choque de realidade e motivação. O que podemos garantir é que o elenco do Palmeiras precisará de um choque de realidade. Essa derrota deve servir como motivação para que todos se empenhem ainda mais. É hora de trabalhar duro, de treinar, de se unir. E quem sabe, após essa tempestade, possamos colher os frutos em um futuro próximo? Cada um deve estar ciente de que a camisa do Palmeiras pesa, e é hora de honrá-la como nunca. Reflexão e identidade do clube. Por fim, a situação nos leva a refletir sobre a identidade do clube. O Palmeiras é conhecido por sua garra, luta e determinação. Precisamos lembrar disso e exigir que cada jogador, cada membro da comissão técnica, cada torcedor viva essa essência. E o que você, torcedor, acha que deve ser feito para que o Palmeiras retome seu caminho de vitórias? Como podemos, juntos, transformar essa derrota em aprendizado e superação? Sua voz é vital, e queremos ouvi-la. Histórico de confrontos, Palmeiras e Flamengo nas finais. E o que aprendemos com essa derrota? Visualiza, torcedor, como o Palmeiras e o Flamengo têm uma rica história de confrontos em finais. Não é de hoje que essas duas gigantes do futebol se encontram em momentos decisivos, e cada jogo traz consigo um peso emocional incrível. Nesta final da Libertadores, não foi diferente. O que aconteceu não foi apenas mais uma derrota, foi um capítulo marcado por emoções, rivalidades e lições que precisam ser aprendidas. O histórico entre Palmeiras e Flamengo nas finais é recheado de momentos memoráveis. Lembra da final do Campeonato Brasileiro de 1982? Ou daquela batalha em 1999, na Copa do Brasil? São jogos que marcaram gerações e que mantêm a rivalidade acesa. Cada vitória e cada derrota tem o seu peso, e essa última, com certeza, não será esquecida tão cedo. É um lembrete de que cada confronto é uma nova história, e o futebol é imprevisível. Mas o que podemos aprender com essa derrota específica? Primeiramente, é crucial entender que o futebol é um jogo de detalhes. E, em uma final, esses detalhes ganham uma importância monumental. O Palmeiras, por exemplo, tinha a vantagem de ter uma equipe bem estruturada, mas a pressão de enfrentar o Flamengo em uma final é inegável. A torcida adversária, o peso de estar em um grande palco, tudo isso pode influenciar. Como mencionamos anteriormente, os erros cometidos na partida foram simples, mas em uma final, erros simples podem ser fatais. Outra lição que fica é a importância de se manter a calma em momentos decisivos. O Palmeiras entrou em campo pressionado pela expectativa de vencer. E essa pressão pode ter contribuído para a ansiedade, causando decisões apressadas e erros na execução de jogadas. A experiência de estar em finais anteriores deveria ter sido um trunfo, mas, infelizmente, não se refletiu em campo. Precisamos aprender a lidar com a pressão e a manter a serenidade, mesmo em momentos críticos. O que essa derrota também nos ensina é que, apesar da dor, é uma oportunidade para crescer. Cada falha deve ser analisada cuidadosamente para que possamos corrigir. A história do Palmeiras é feita de superação, e não será diferente agora. Essa derrota pode servir como uma injeção de ânimo para que todos, jogadores e torcedores, se unam ainda mais e trabalhem para que, em um futuro próximo, possamos celebrar novamente uma conquista. Diante de tudo isso, o que você, torcedor, acha que é necessário para que possamos aprender com essa derrota? Quais lições você acredita que o elenco deve levar para o restante da temporada?
É hora de refletir e discutir sobre o que vem pela frente. O caminho é longo, mas a esperança e a luta nunca devem faltar. Estamos juntos nessa, e a voz da torcida sempre será o nosso guia. Por fim, a história de confrontos entre Palmeiras e Flamengo nos ensina que cada derrota é uma chance de aprendizado. O Verdão precisa transformar essa dor em motivação para as próximas batalhas. O que será que o futuro reserva para nós? Vamos juntos, torcedor, e que a força da nossa história nos conduza a novas vitórias. Perspectivas futuras. O caminho a seguir para o Verdão após a queda e a reação da torcida agora. Chegou o momento de olharmos para frente, torcedor. A dor da derrota na final da Libertadores está fresca, mas é preciso que olhemos para o futuro com determinação e esperança. O que vem pela frente para o Palmeiras? Quais são as perspectivas para o Verdão após essa queda? Afinal, a história do nosso clube não é feita apenas de vitórias, mas também de reviravoltas e superações. A primeira ação necessária é a reestruturação. A diretoria já sabe que mudanças são imprescindíveis. Como discutimos, o mercado pode ser o campo onde o Palmeiras encontrará novas oportunidades. Através de contratações assertivas, será possível não apenas fortalecer o time, mas também trazer um novo ânimo à torcida. Precisamos de jogadores que cheguem com o espírito vencedor e que entendam o peso da camisa alviverde. O torcedor quer ver comprometimento e paixão em campo, e é isso que devemos buscar. Mas não podemos esquecer que a força do Palmeiras sempre esteve em seu elenco atual. Existem jogadores que, mesmo diante da pressão, têm capacidade de brilhar. É hora de dar voz e espaço para esses talentos, de apostar na base e nos jovens que estão despontando. A identidade do Palmeiras é forjada na garra e na resiliência. Precisamos lembrar que a união do grupo pode ser a chave para reverter essa situação. A torcida está ansiosa por mudanças, mas também quer ver o potencial dos jogadores que já estão no clube ser explorado ao máximo. A reação da torcida será fundamental nesse processo. O amor e a lealdade da torcida palmeirense são inegáveis, e é hora de se unir em torno do time. O Allianz Parque deve ser um caldeirão de apoio, mesmo em momentos difíceis. A pressão pode ser grande, mas a energia positiva é capaz de mover montanhas. Que a voz da torcida ecoe em cada jogo, seja ele decisivo ou não. Precisamos mostrar que estamos juntos, independentemente do resultado. E então, torcedor, quais são suas expectativas para o futuro do Palmeiras? Como você vê a reconstrução que se aproxima? Quais jogadores você gostaria de ver defendendo as cores do Verdão? Vamos juntos debater e discutir. A voz da torcida é essencial para que possamos nos unir em torno de um objetivo comum, a vitória. E, no final das contas, o Palmeiras sempre se levanta. Vamos juntos traçar esse caminho. O caminho pode ser longo, mas a paixão pelo Palmeiras é eterna. Que possamos, juntos, transformar essa dor em força para lutar por dias melhores. Não se esqueça de deixar seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima, torcedor!